time, weather and... Varejo SA Podcast. Com essas informações, a CNDL poderá também sugerir e fomentar a questão de políticas públicas e projetos para ajudar essas mulheres e, lógico, fomento ao empreendedorismo no Brasil. Empreender no Brasil não é nada fácil. Esse cenário torna-se ainda mais árduo quando se trata do empreendedorismo feminino. Seja por necessidade ou em busca de realização profissional, fato é que o empreendedorismo feminino cresce a cada ano. Na pandemia, esse cenário ganhou ainda mais força diante da crise do desemprego. Muitas mulheres buscaram no empreendedorismo uma saída para o sustento dos seus lares. Para entender quem são essas mulheres e os principais desafios que elas enfrentam, a CNDL, o SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, realizaram a pesquisa Mulheres Empreendedoras. A pesquisa traz dados tanto do aspecto profissional dessas mulheres, dos seus negócios, mas também aborda questões sociais e familiares dessas empreendedoras. Eu sou Marina Barbosa e hoje a gente vai conversar com duas mulheres que fazem parte do grupo que coordenou essa pesquisa. A gente vai entender e conversar sobre quem é essa empreendedora brasileira, as suas dores, seus objetivos e, principalmente, o que pode ser feito para melhorar o cenário do empreendedorismo feminino no país. Este é o 4º episódio da série especial do Varejo SA Podcast, em comemoração ao Mês das Mulheres. Com o tema Mulheres que Constroem o Varejo, a série vai discutir questões importantes que impactam a vida das mulheres brasileiras, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Vamos lá? Mulheres que Constroem o Varejo. Episódio especial do Varejo SA Podcast para o Mês das Mulheres. Episódio 26. Perfil da Mulher Empreendedora. A primeira convidada que a gente vai apresentar hoje é a Caroline Lima. Ela é profissional de Relações Institucionais e Governamentais da CNDL. Oi, Carol, muito obrigada por você estar hoje aqui com a gente. Oi, Marina, muito obrigada também pelo convite. Poder dialogar sobre a pesquisa da CNDL vai ser muito importante a gente conhecer os detalhes da pesquisa. Obrigada. Legal, Carol. O episódio também traz e conta com a presença da especialista em finanças da CNDL, que é a Merula Borges. Merula, seja bem-vinda ao Varejo SA Podcast. Oi, Varejo, bom dia. Uma pesquisa muito importante nesse mês das mulheres. Vamos lá. Obrigada, Merula. Então, Carol, vamos começar você explicando um pouco para a gente os objetivos dessa pesquisa, como que ela foi feita e como que esses dados eles podem ajudar a melhorar a realidade tão árdua dessas mulheres empreendedoras. Bom, Marina, a pesquisa da CNDL tem o objetivo de mapear e entender o perfil da mulher empreendedora no Brasil. É um levantamento amplo que mostra além das características dessa mulher. A pesquisa mostra quem é essa mulher, os motivos que a levaram a empreender, qual a sua situação familiar, com quem ficam os filhos dessas empreendedoras, quais os principais desafios e projetos. Com essas informações, a CNDL poderá também sugerir e fomentar a questão de políticas públicas e projetos para ajudar essas mulheres e, lógico, fomento ao empreendedorismo no Brasil. Bom, a cartilha que a CNDL desenvolveu com a Procuradoria da Mulher do Senado Federal é a cartilha Mulheres que Constroem o Varejo. Não podia deixar de destacar aqui e falar para todo mundo já ir lá no site da CNDL e fazer o download. Por quê? O que você vai ler lá de uma maneira muito didática? O material ele traz informações relevantes para auxiliar as empresárias brasileiras a tornarem os seus negócios mais sólidos e competitivos. Entre outros assuntos na cartilha, por exemplo, nós temos as principais legislações do Brasil em defesa e suporte às mulheres, dicas de acesso ao crédito e ações que empoderam as mulheres no mercado de trabalho. Essas informações, elas estão por aí, né?
Mas olha como é importante esse trabalho que o Sistema CNDL fez e que hoje está acessível para essas mulheres de uma maneira muito clara e prática. É muito bacana que a gente conseguiu desenvolver junto com o Senado Federal, porque é a casa, o Congresso Nacional é a casa onde debatem as políticas públicas no Brasil. E lá são aprovados inúmeros projetos de lei de empreendedorismo, políticas para as mulheres e tudo mais. Só que quais dados que fundamentam essas políticas públicas? Tem vários estudos, sim, mas o perfil da mulher empreendedora, essa pesquisa realmente ela inovou e a gente vai poder contribuir como setor de varejo, setor de comércio e serviços. E aí queria só trazer uma fala aqui da senadora Leila Barros, que participou da construção dessa pesquisa, que ela destacou para a gente que a primeira mulher a receber uma licença para ter uma casa comercial foi em 1603, lá na cidade de São Paulo de Piratininga. Isso é um marco interessante que ela destaca, porque desde então as mulheres vêm de maneira formalizada desenvolvendo seus negócios, né, formalizando as suas empresas, só que não tinham todas essas informações. Já pensou se tivesse uma cartilha para ajudá-las com essas orientações, para formalizar os seus negócios, para conseguir ali uma gestão financeira melhor, calcular o equilíbrio contato da sua empresa? Sim. A cartilha trata disso também. E organizar as informações de seus negócios. Então, com certeza, a Francisca Roriz, que foi a primeira mulher a receber uma licença para ter uma casa comercial no Brasil, ela teria se desenvolvido ainda mais. Olha os desafios que ela enfrentou e que a gente agora, como sistema CNDL, como setor empresarial, pode contribuir com essas mulheres que estão pensando em começar ou já começaram os seus negócios. Muito legal, Carol, porque está tudo interligado, né? A gente não basta só a gente entender o perfil dos negócios dessas mulheres, né? A questão social e familiar, ela impacta diretamente no dia a dia dessas empresas, dessas novas empresas, né? E se a gente não tiver políticas públicas que auxiliem, que possibilitem essas mulheres a estarem no mercado de trabalho, empreendendo, não tem como a gente ter um cenário positivo para elas, né? A gente precisa ter política pública de creche. Essas mulheres, boa parte delas, elas que são responsáveis pelo sustento do lar, né? E essa pesquisa traz esse perfil bem completo, né? Sim, bem completo. Acho que é um dado que dificilmente a gente extrai de algumas pesquisas e a gente tomou esse cuidado de conhecer a fundo essa mulher empreendedora que está no dia a dia, lá na ponta do comércio brasileiro. E mais um dado que aí mostra que realmente, né, as mulheres donas de novos negócios é menor do que homens no Brasil. E ainda esse gap é maior quando se observa o número de donos de negócios maduros, o que sugere que o abandono das mulheres ao longo do caminho acontece, sim, dos seus negócios. Agora, por quê? Então, todos esses dados que a gente traz na pesquisa mostram por que é tão difícil sustentar um negócio próprio no Brasil e isso fica complicado para a mulher. A gente está aqui para mudar esse cenário, para fortalecer que elas sejam fortalecidas, né? Com certeza, Carol. E Merula, e quem é essa mulher empreendedora? O que a pesquisa aponta? Eu vou começar aqui dando alguns números para a gente entender melhor quem é essa mulher. De acordo com o levantamento, a média da idade dessas mulheres empreendedoras brasileiras hoje é de 41 anos, mas elas tinham 32 anos quando elas abriram a empresa. Quase metade são casadas ou têm uma união estável, enquanto 53% não são casadas. Além disso, 7 a cada 10 empresárias têm uma renda familiar de 1 a 5 salários mínimos, sendo aí uma média equivalente a R$ 4.200. 83% pertencem à classe C, D e E, 60% cursaram só até o ensino médio completo, 73% possuem filhos, 65% são responsáveis pelo pagamento das contas do lar. O comércio é um dos setores que elas mais atuam, com destaque aí para o segmento de alimentação, 39%, vestuário, cosméticos e perfumaria. Já o setor de serviços é preponderante, o segmento de beleza, com 60% aí dos negócios. E aí a gente tem negócios como salão de beleza, estética, manicure, depilação, sobrancelha, massagem, entre outros. Muitos negócios começaram suas atividades há menos de 2 anos, ou seja, durante a pandemia, e o percentual de negócios iniciados na pandemia é maior entre as mulheres das classes C, D e E e empresas não formalizadas. Esses dados vão mostrar os motivos que levaram as mulheres a empreender,
sendo principal a necessidade por falta de emprego. Elas são maioria nos desempregados atualmente, e é provável que muitos desses negócios tenham surgido em decorrência do impacto da pandemia, que forçou parte dessas mulheres aí, principalmente essas de menor renda, a procurar por alternativas para sobreviver. E aí isso mostra esse cenário, Merula, de como essas mulheres elas precisam de um auxílio, né? Elas realmente abriram seus negócios no desespero, né? Na falta de outras possibilidades. E a questão social e econômica dessas mulheres impacta diretamente, né? Então, por isso que é ainda mais importante a gente oferecer cartilha, informação e buscar junto ao poder público políticas públicas que possam ajudar essas mulheres, né? Veja aí que são mulheres que têm menos conhecimento, 60% a maioria não completaram só o ensino médio. Você tem só 5% dessas empresárias que têm uma pós-graduação. Poucas delas buscaram realmente uma formalização do negócio ou informações de meios oficiais ou de consultorias profissionais. Então, já dando um spoiler aí do que vem para frente, a gente precisa realmente desenvolver políticas públicas para ajudar essas mulheres que estão nessa situação complicada e às vezes precisam empreender mesmo por necessidade para conseguir alguma renda. Um dado aí que me chamou a atenção foi que 57% não sabem o valor que foi investido. Isso é muito retrato da necessidade que levaram essas mulheres a empreender e da falta de planejamento para a abertura desse negócio. Isso, Carol, a Merula falou sobre o empreendedorismo por necessidade, né? A pesquisa traz luz para essa questão que é tão importante e boa parte dessas mulheres tiveram que buscar no empreendedorismo já que estavam fora do mercado de trabalho durante a pandemia. E boa parte desses negócios, eles não têm nem CNPJ, né? Sim, os dados que a Merula traz para a gente, eles são muito importantes, né? São dados tão específicos que mostram o quanto que a formação de família, de status de relacionamento, de idade, de capacitação, tudo isso influencia, né, na construção de um negócio. Parece que não, mas sobreviver durante a pandemia e ainda manter um trabalho, uma renda para a família é um desafio. E foi esperado por muitas mulheres, mas agora a gente tem a oportunidade de ajudá-las a continuar. Não acabou a pandemia, mas a gente tem tido sinais aí importantes, né, de um avanço, de uma possível melhora. Bom, Marina, começar um negócio no Brasil não é fácil. Em 2021, o país caiu na posição lá do ranking Doing Business do Banco Mundial, de 123 para 125, num ranking de 190 países. Então, a gente já sente a dificuldade. O empreendedorismo hoje, ele é considerado como parte essencial no combate à pobreza e à desigualdade social. Isso, inclusive, é a meta lá da ONU, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. E a pesquisa da CNDL constatou que a maioria das empreendedoras não possui CNPJ e atuam informalmente. Ou seja, 61% das mulheres atuam informalmente. E especialmente as mulheres de baixa renda, da classe C, D e E. Bom, quais são as justificativas para essa informalidade, né? Primeiro, preferem esperar a empresa se consolidar. Ou não vale a pena financeiramente, né? Porque tem ali o pagamento de muitos impostos, acha a burocracia complicada demais, não tem tempo, tem vontade de fazer, mas não sabe como. Então, aqui a gente mostra algumas justificativas e vamos trazer algumas respostas para ajudá-las a diminuir aqui esses motivos, né, para não se formalizarem. Porque a formalização do negócio, ela é de vital importância para o amadurecimento e sobrevivência dos negócios, além de dar garantias importantes ao empreendedor, como o acesso ao crédito e a segurança na terceira idade, como uma aposentadoria. Afinal, todos nós queremos chegar lá. Bom, aqui a pesquisa mostrou também que 30% estão formalizadas, 61% ali não e 30,9% estão formalizadas e elas se enquadram no modelo empreendedor individual. Para conhecimento, quem está nesse modelo
fique isento de tributos federais como imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, porém deve pagar um valor fixo mensal ali por mês que compreende pelo menos 3 tributos, que é o ISS municipal, ICMS estadual e R$ 60,06, que equivale para o INSS, 5% do salário mínimo, que hoje está R$ 1.212. Bom, então, já sabe, para se formalizar, o valor vai ser em média ali de R$ 60 a R$ 66, dependendo se for comércio ou serviços. Mas esse é o valor que você, sendo microempreendedor individual, vai pagar e todos os impostos estarão inseridos ali. E melhor, a formalização, ela precisa e pode ser feita toda online. Não é necessário encaminhar qualquer documento à junta comercial. A inscrição é realizada exclusivamente pelo portal do empreendedor, através do serviço Formalize-se, disponível no próprio site do governo, o gov.br. Bom, lembrando mais uma coisinha aqui. Atualmente, o teto do microempreendedor individual, Marina, é de R$ 81 mil por ano. E uma novidade que a gente está trabalhando lá no Congresso é que, em agosto do ano passado, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que pretende aumentar esse teto para 130 mil a receita bruta para enquadramento no microempreendedor individual. Só que ainda é um projeto, né, que visa aumentar. Por enquanto é 81 mil por mês. Então, temos aqui motivos que mostram que, sim, é simples se formalizar. Então, aquelas justificativas para não se formalizarem, elas têm aí uma possibilidade de caírem por terra. Vamos seguir em frente. Pelo mapa de empresas, né, o tempo médio de formalização de uma empresa hoje em dia é de 2 dias. Justamente porque a gente não precisa mais levar esses documentos na junta comercial, não precisa mais ir até a junta para fazer isso, a gente consegue fazer tudo isso online. E outra coisa que eu queria comentar, Carol, é que em tempos normais a mulher já tinha essa tendência a empreender, especialmente quando ela se tornava mãe, dadas as condições do mercado de trabalho, e a maioria não vê atendimento às necessidades da vida real nesse modelo de trabalho que a gente tem, em que você fica 8, 10 horas fora de casa. É uma vida... os adultos ali precisam cuidar dos filhos, das atividades da casa, e aí quando um filho adoece ou alguma coisa acontece, esse horário de trabalho acaba ficando incompatível com esses horários e a mulher tenta empreender para ter um pouco mais de flexibilidade nesse momento. E outra conta que muitos casais chegam é que às vezes a creche custa tanto quanto o trabalho da mulher. Então ela prefere não terceirizar essa tarefa, já que ela vai ganhar financeiramente o mesmo que ela pagaria numa creche. A gente sabe que as mulheres aí, dentro das casas, muitas vezes ganham bem menos do que os homens. E aí já tinha essa tendência. Com a pandemia, o IBGE traz aí dados de que os 12 milhões de desempregados hoje, 54% são mulheres. Elas foram jogadas mais para essa condição ali de cuidar exclusivamente dos filhos e de ter que empreender para conseguir renda e colaborar dentro dessa família. Essa questão é importante porque a situação da mulher já é de tanta vulnerabilidade e que já existe um tabu tão grande a respeito de como abrir uma empresa, que é muito demorado, que é muito difícil, que é importante a gente mostrar para elas, trazer essa informação, né, que também é difícil chegar a informação no interior, a gente está num país que é continental, de realidades muito diversas. Então, é importante essas mulheres elas buscarem informação mesmo, né, porque essa formalização está realmente muito mais fácil e ela diminui essa questão da vulnerabilidade da mulher, que é tão latente. Né? Ela se formalizando, ela tem um pouco mais de segurança, né, para a vida pessoal dela e também para a empresa dela. Né? Um outro ponto que a Carol chamou a atenção aí é que a formalização dá acesso ao crédito. Se você olhar as grandes empresas que a gente tem hoje, nenhuma delas conseguiu crescer sem formalização e sem acesso a crédito. Todas elas tiveram essas duas questões para se desenvolver. Então, já ajuda aí para o desenvolvimento e para a vitalidade dessas empresas. A questão do acesso ao crédito também está na pesquisa, né, Merula? Você citou bem, as mulheres, elas falam que têm uma dificuldade de ter esse acesso ao crédito. Essa é uma realidade mesmo do mercado, a gente sabe. E como é importante também a gente lançar luz a esse tema junto ao governo,
para que a gente possa, de alguma forma, diminuir essa diferença, né, entre as mulheres e homens, para ter acesso ao crédito que é tão importante, tanto para a vida pessoal delas, para a segurança delas, também para das empresas delas, né? A gente realmente precisa de políticas públicas nesse sentido, porque a Carol trouxe um dado de que as empresas das mulheres morrem mais. Como a gente tem esse dado, acaba que quando chega na frieza dos números para os bancos e para os financiadores, que empresas femininas morrem mais. Nesse momento, a gente precisa de políticas para que o Estado intervenha, tenham leis e projetos e facilidades para que esse número não esmague ali e contamine a interferência de quem vai liberar esse crédito para a mulher. Que tenham garantias, né, para que essa mulher chegue ao banco para fazer uma solicitação de linha de crédito e que o Estado garanta que vai ter ali uma compensação, que o banco não vai ser onerado, não vai sofrer um prejuízo. Muito pelo contrário, que ali é um investimento, né, que está sendo feito nesses novos negócios, porque novos negócios geram o quê? Geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento social. Isso tudo a pesquisa também mostrou, né, Merula? Então, isso é fundamental mesmo, e aqui a gente está trazendo esses dados para fortalecer essas políticas públicas. Isso mesmo, meninas. E Merula, você falou um pouco antes hoje com a gente também sobre a questão da qualificação, né? Como que essas mulheres se prepararam para abrir esses negócios? O que a pesquisa aponta nesse sentido? Um dado aí que me chamou a atenção foi que 57% não sabem o valor que foi investido. Isso é muito retrato da necessidade que levaram essas mulheres a empreender e da falta de planejamento para a abertura desse negócio. Foi tão informal e tão na necessidade, tão sem preparação, que elas nem sequer sabem o valor que foi investido. Muitas delas investiram o próprio dinheiro, algumas utilizando até o cartão de crédito, que foi o caso aí de 17% das entrevistadas. E 56% declarou que fez, sim, algum tipo de preparo para abrir esse negócio. Você vê como são diferentes, né? Elas declaram que se prepararam, mas elas não sabem quanto foi investido. E a pesquisa traz, inclusive, o recorte social dessas mulheres, né? As da classe A e B, elas se qualificam mais, né, do que as da C, D e E. Elas são mais qualificadas e a duração das empresas, desses negócios abertos por mulheres que são mais qualificadas, também, essas empresas duram mais tempo, elas vão mais longe. E são um percentual maior de empresas formalizadas. Portanto, destacar isso. Elas declararam que sim, que se prepararam. Que preparo foi esse? Elas estudaram sobre o negócio, algumas tiveram ajuda de familiares, mas só 10% delas tiveram ajuda de alguma instituição, como o Sebrae ou alguma consultoria profissional. E entre aquelas que não se prepararam, o motivo que elas deram é porque elas não tiveram tempo, já que tiveram que fazer ali muito rapidamente essa abertura dessa empresa. 38% não achou necessário, gente, 38% não achou necessário se preparar. E ainda 21% daquelas que não acharam necessário porque já tinham alguma experiência ali na área. Essa falta de planejamento, de modo geral, é muito preocupante, porque, segundo dados, de novo, aí trago o IBGE, 75% das empresas não dura mais de 10 anos. No primeiro ano, 18% já vai embora e a taxa é ainda menor entre MEIs, que é a maioria das empresas que estão abrindo nesse mercado atualmente. É muito interessante isso, Merula, porque não necessariamente a qualificação ela precisa ser na sua área fim, né? Então, às vezes, a mulher ela realmente sabe fazer aquele prato de comida que ela está vendendo, aquele doce, aquele brigadeiro, ou ela já é uma manicure, ela sabe fazer a unha, mas existe a qualificação para ela gerir o negócio dela, né? Que são questões muito específicas. Então, às vezes, você é um ótimo profissional realmente na sua atividade, mas você não tem uma qualificação ou um conhecimento para gerir aquele negócio. E isso termina impactando também no seu lucro, né? Na vida da sua empresa também, né? Quem aí nunca viu, né, aquela comida que é muito gostosa, que é maravilhosa, mas que o restaurante acaba fechando, muitas vezes ali por falta de planejamento, de organização financeira, de organização de gestão. O empreendedor fica muito atento àquilo que ele precisa fazer para agradar o cliente, àquilo que ele precisa fazer
dentro do produto e naquilo que é o objetivo fim. Mas ele esquece também que tem uma outra parte que é fundamental, que é a questão do planejamento, de se preparar, ver as questões financeiras que tem no negócio. Muitas vezes é isso que acaba derrubando as empresas. E então a gente já deixa esse alerta para as mulheres, para os homens também. Procurem o Sebrae, podem entrar no site também, porque existem muitos cursos online, as redes sociais, as CDLs também de todo o Brasil, elas sempre trazem também esses cursos de qualificação. E aí, muitos deles hoje também são online, então as pessoas podem trabalhar durante o dia e ali num momento de tranquilidade, elas podem fazer esses cursos. Qualificação é muito importante. A maioria das mulheres tem uma visão positiva e se sente ali, sente que consegue equilibrar bem a vida profissional com a vida familiar, com momentos de lazer e com as tarefas domésticas. Porém, 31,3% se sente culpada por não ter mais tempo para cuidar de si e 23,7% se sentem culpadas por não conseguirem dedicar mais tempo à família. Então, Carol, outro aspecto muito importante dessa pesquisa é a respeito da realidade familiar dessas mulheres, né? O que a pesquisa aponta, traz sobre essa realidade dessas mulheres empreendedoras? Alguns dados até a Merula trouxe no começo, né, que impacta bastante. A própria maternidade exige bastante que as mulheres se organizem. Então, as empreendedoras, 73% têm filho, então isso já é uma sobrecarga de cuidar do lar. A maioria na pesquisa são casadas, então também de dividir as atividades domésticas com os maridos também. E a questão de ter disponibilidade das creches é sempre um desafio de poder ali conciliar toda a sua vida pessoal, profissional, o autocuidado e a gestão da empresa e o que a gente acabou de falar, né? O próprio desenvolvimento da atividade comercial. Não pode confundir que o talento para desenvolver a atividade fim do estabelecimento não necessariamente é o talento para a gestão, então precisa se aprender. E todo esse cenário dentro da casa da mulher precisa ser levado em conta. Aí a gente volta na formulação de políticas públicas. Para a mulher ir para o mercado de trabalho, seja como funcionária, mas no caso aqui nós estamos falando como empreendedoras, ela precisa de uma rede de apoio. Não adianta, você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Seus filhos, sua família, seu marido, todos precisam estar inseridos nesse ambiente do empreendedorismo. E é muito difícil. No dia a dia, né? Imagina, você acorda, vai organizar ali o café, vai organizar a agenda dos filhos, vai conversar com o marido, vai dividir as atividades. Tudo isso já levou um tempo, num período de 24 horas, em que hoje é considerado que tempo é dinheiro. Então, para essa empreendedora, a carga mental, a carga de trabalho, ela tem sido sobrecarregada. E quando a gente discute aqui esses dados tão específicos, a gente consegue trazer luz para essas mulheres que muitas das vezes não discutem esses assuntos porque vão se colocar numa situação de vulnerabilidade maior ainda. Ou seja, isso pode enfraquecê-las, pode desmotivá-las. A pesquisa não mostra que elas são desmotivadas, né? Muito pelo contrário. Porém, isso não é um assunto que é muito debatido, né? Ninguém traz uma desculpa de, não posso ir porque tenho que levar o filho no médico, não posso ir. A mulher ela tem um receio gigante de falar isso. Ela se organiza, antecipa várias questões para estar ali presente no negócio. Ninguém está vendo esse bastidor da vida dela, né? Com e a certeza. pesquisa trouxe isso. Por décadas a gente escondeu os nossos filhos, né, Carol? A gente está no mercado de trabalho, a gente inventava outras desculpas para poder cumprir, né, essa nossa agenda fora do trabalho. Mas eu acho que a pandemia também, a questão do home office, trouxe também luz sobre esse debate, mesmo porque os homens começaram a sofrer isso que as mulheres antes sofriam sozinhas, né? Então, muitas dessas mulheres abordadas na pesquisa falaram que o negócio delas é na própria casa delas, né? Mas o fato do negócio ser em casa não quer dizer que elas tenham condições de exercer o trabalho delas em casa e cuidar de todo o ambiente familiar e também dessas crianças. Então, aí também, mais uma vez, a gente cita a importância de políticas públicas, de creche, de apoio a essas mulheres, porque a questão do equilíbrio, né, entre vida profissional e pessoal, ele se mantém também dentro da realidade dessas mulheres empreendedoras. A Merula pode falar um pouco também, né, que a Merula está voltando agora de licença maternidade, ela sabe como, agora está sentindo na pele como é desafiador, né, você deixar uma criança em casa, um bebezinho, e voltar para o mercado.
A primeira coisa que eu já pontuo aí é que a licença paternidade é um absurdo. Gente, 5 dias eu tive um parto normal e nem assim eu pude ter o meu marido me acompanhando no momento básico ali de que é o mínimo, é o mínimo. São 5 dias, gente, é horrível, assim. Eu não tinha nem caído ponto ainda e ainda estava lá e o meu marido já estava voltando a trabalhar. Então, começa por aí, dessa licença paternidade, porque criação de vínculo ali em que momento, né, da criança com esse pai? Depois ele só quer a mãe mesmo, não tem jeito, ele não reconhece aquela criança, aquele adulto que saiu para trabalhar já muito cedo. Mal deu tempo de registrar o menino, e aí ele já tinha saído. E aí a questão das creches, que a Marina já tinha pontuado aqui. Para quem tem uma renda mais alta, isso é um pouco mais acessível. Agora, para quem não tem renda, ela acaba ficando com os filhos em casa. 50% aí das mulheres disseram que cuidam a maior parte do tempo sozinha dos filhos quando eles estão em casa. É muito trabalho. E aí, o que essa mulher está fazendo quando esse filho está dormindo? Ela está empreendendo, ela está correndo atrás para conseguir dar um sustento para a família. 65% colabora com as despesas do lar. Existe a questão da divisão de tarefas, que ela não é igual para homens e mulheres. E existe a questão de uma outra realidade também das mulheres que não contam mesmo com o apoio do homem na criação dos filhos, né? Elas realmente cuidam e sustentam os lares sozinhas. E aí, essa realidade, ela é muito árdua, ela é forte, a pesquisa traz dados sobre isso. Muitas delas, elas cuidam sozinha mesmo da família inteira, né? Então, é importante a gente debater sobre isso, sobre essas políticas públicas, sobre a realidade dessa mulher, sobre como ela abriu esses negócios, principalmente nos últimos 2 anos, por falta de perspectivas. Mas, apesar disso, a pesquisa traz um dado muito interessante, que essas mulheres, apesar de todo esse cenário difícil, elas se sentem confiantes e bem-sucedidas no que elas fazem nos negócios delas. Elas reconhecem os méritos. Eu queria entender um pouquinho, Carol, o que a pesquisa apontou sobre isso? Marina, apesar das dificuldades, até a Merula relatou aqui, né, a própria dificuldade com certeza representa de muitas mulheres, a maioria das mulheres tem uma visão positiva e se sente ali, sente que consegue equilibrar bem a vida profissional com a vida familiar, com momentos de lazer e com as tarefas domésticas. Porém, 31,3% se sente culpada por não ter mais tempo para cuidar de si, e 23,7% se sentem culpadas por não conseguirem dedicar mais tempo à família. Então, ali é uma balança, né? Que vai pesando a cada medida. A realização pessoal e profissional, de desenvolver um negócio, de ter ali sua renda, de contribuir com a família, do sustento da família, e, ao mesmo tempo, de ter mais tempo para cuidar de si, cuidar dos seus filhos e da família. É uma balança que está sempre ali, né, em desequilíbrio, e poucas conseguem, né, ter o privilégio de falar, nossa, estou equilibrada. Mas faz parte. Acho que esse dado é mais importante para ele trazer essa realidade. Falar, olha, mulher, você fica preocupada com isso, mas não é só você. É uma realidade de todas as outras mulheres. Então, vamos olhar com carinho, com responsabilidade, com atenção, para que todas as outras mulheres, uma possa ajudar a outra e entender a situação e colaborar, e dar as mãos, e compreender que, se não puder estar hoje por algum motivo, né, que envolva a família, que envolva o cuidado de si, a outra possa cobrir, possa ajudar. E não digo só ali na empresa, é na vida pessoal mesmo, né? Como é importante a gente ter uma rede de apoio de mulheres que compreendam a realidade uma das outras. Então, acho que essa pesquisa também traz isso, além de que a gente vai levar isso aqui também lá já levamos, né, para o Congresso, para falar, olha, precisamos dar o suporte dessas mulheres conseguirem equilibrar a vida, né? A qualidade de vida é fundamental. Uma rede de apoio não só das mulheres, dos homens também. Teve uma imagem que rodou muito a internet nesse período de pandemia agora, que é de um alto executivo com um bebê no colo, ali fazendo uma videoconferência. Sem dúvida. Gente, essa imagem foi muito importante, porque, volto no que a Marina falou, a gente escondeu os filhos por muito tempo e agora eles apareceram. E muitas vezes ainda, infelizmente, quando um homem fala, é mais ouvido do que quando uma mulher fala. A gente precisa que os homens também estejam envolvidos nessa
nessa rede de sua- apoio. E essa sua fala da rede de apoio, a gente reforça um dado que a gente trouxe ali dos princípios do empoderamento, até colocado pela ONU, tá na cartilha, que a rede de apoio realmente ela não é feita só por mulheres, não. Ela também é feita pelos homens e dos homens também terem condições de poder dar o suporte para a mulher. Como você disse, a própria licença paternidade, ela já é muito curta. Se tivesse ali uma política pública para aumentar, se tivesse outras formas de reconhecimento da própria empresa, de entender que aquele homem é importante dentro da casa dele, nas atividades domésticas, no apoio ao lar, no apoio à família, ele também poderia ficar um pouco mais liberado para se dedicar a isso também. Então, um dos princípios do empoderamento feminino envolve a participação do homem. A gente está criando filhos, a gente está criando futuros empreendedores, futuros varejistas, futuros políticos. Isso deveria ser uma atividade considerada muito importante. Os filhos não são responsabilidade só das mulheres, né? Eles são responsabilidade da sociedade. Eu acho interessante também a gente pensar no porquê dessas mulheres estarem tão satisfeitas, né? Apesar de toda essa carga mental e física que a gente enfrenta. A nossa realidade, ela é tão árdua, por mais que essas mulheres foram empreender boa parte por necessidade, o empreendedorismo também é uma realização de sonho, né, para boa parte delas, né? Então, você conseguir, de alguma forma, realizar o seu sonho de empreender, de vender um produto que você sempre sonhou e, ao mesmo tempo, conseguir equilibrar ali, mesmo que com uma carga muito pesada, mas equilibrar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, já é um grande ganho, né? É um ganho da nossa geração, né? Que outras gerações sequer tiveram oportunidade de fazer isso, né? Sim, a Merula, que é especialista em finanças, vai poder falar até melhor, mas não tem uma satisfação assim tão importante na nossa vida, né, dentro de tantos aspectos, do que a liberdade financeira, do que a liberdade de você ir e vir, de você colocar um sonho num projeto e ver ele se desenvolvendo, ele crescendo. Essa satisfação transforma a mentalidade da mulher, faz ela crescer, faz ela aprender, faz ela ter mais disposição ainda para encarar todos esses desafios que nós colocamos aqui, que a pesquisa nos mostrou. Autonomia financeira salva vidas. Muitas mulheres, quantas delas não estão em situações muito difíceis e não conseguem sair porque não têm uma autonomia financeira? É muito importante que a mulher olhe para as suas finanças, olhe para ela mesma, para as suas formas de investir, para as suas formas de ganhar seu dinheiro. E aí, outro ponto que eu queria mexer também da pesquisa é a relação de culpa. A culpa não podia faltar nessa pesquisa, né? Ela teve que vir nessa pesquisa, porque uma parte delas sentem uma culpa, porque não conseguem cumprir todos esses papéis, porque não conseguem cuidar de si mesmas como deveria, como acham que poderiam, né? Essa culpa que carrega, e aí nesse ponto eu acho que a gente tem que aprender muito com os homens, porque os homens voltam ao trabalho com 5 dias ali de licença paternidade, sem culpa nenhuma de deixar aquele recém-nascido. Muitos com alívio. Muitos tranquilos ali, muito calmos. Eu acho que nisso a gente precisa aprender. O trabalho é uma fonte, sim, de realização, é uma fonte, sim, de empoderamento. Então, acho que a gente tem que preservar isso e desenvolver, ir em frente com políticas, com incentivos para que as mulheres possam empreender, se tornarem donas do próprio negócio, do próprio nariz, das próprias finanças, para conseguir independência. Ai, meninas, perfeitas. A gente poderia passar aqui o dia inteiro conversando. Eu queria agradecer vocês pela participação hoje aqui no nosso podcast. Carol, muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. Merula, espero que a gente possa ter outras oportunidades, teremos sim. Gente, a pesquisa está disponível no site da CNDL, está disponível no site da Varejo SA, acessem, vale a pena, uma pesquisa de extrema importância para a nossa sociedade, para as CDLs, para as empreendedoras, para o Sebrae, que a gente fez em parceria com eles. O Sebrae está também super preocupado. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, procurem a CDL do seu município. A CNDL também está aqui em Brasília, tratando junto ao governo federal esses dados dessa pesquisa em busca de políticas públicas que possam realmente ajudar essas empreendedoras de todo o Brasil. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Merula. Obrigada, Marina. Obrigada, é um prazer, gente. Muito obrigada, meninas.
No episódio de hoje, a gente viu os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras brasileiras apontados pela pesquisa Perfil da Mulher Empreendedora, realizada pela CNDL, pelo SPC Brasil em parceria com o Sebrae. No episódio da semana que vem, a gente vai conversar com a Lilian Lemos, que é consultora de imagem, e também com a Andressa Castanheira, que é consultora de estilo. O papo vai ser sobre mulher, moda, beleza e autoaceitação. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Este foi o Varejo S.A. Podcast, episódio especial do Mês das Mulheres. Gostou do episódio de hoje? Compartilhe com suas amigas. Quer conferir mais conteúdo para o crescimento do seu negócio? É só entrar em nosso site www.varejosa.org.br. Acompanhe as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @SistemaCNDL. No YouTube, o nosso canal é CNDL Brasil. Você também pode mandar sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação de Helenísia Nogueira. Produção, roteiro e apresentação, Marina Barbosa. Coordenação do projeto Mulheres que Constroem o Varejo, Lúcia Lejoto, assessora especial da presidência da CNDL. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.